estão na tela as semifinais definidas, tá? Dos 3 estados que a gente tem uma cobertura mais próxima aqui no podcast, tá? E além dos jogos da definição, colocamos o calendário porque faz parte do debate. Faz parte do debate o calendário, faz parte do debate a estratégia, de que forma os clubes vão para esses jogos. A gente vai começar pelo Campeonato Baiano, tá? Que tem como notícia, queira ou não, a volta do Vitória a uma semifinal. Né? Depois de 5 anos, o Vitória garante sua presença na semifinal. Foi Era 6 esperado. anos. 6. 6 anos, né? Esse foi o 6º ano ou foram 6 fora? Não, isso. Isso é sempre, eu sempre acho muito curioso. Ele ficou 5 anos fora, mas esse é o 6º ano. Tipo, 6 anos depois ele está de volta. 5 anos fora e agora ele está de volta. Era esperado, ele subiu de divisão. No 6º ano ele foi campeão da Série B, entrou como favorito a conseguir uma das vagas, chegou a estar numa situação de risco às vésperas do clássico contra o Bahia. Se perde aquele clássico, a matemática podia apertar um pouco, mas o Vitória está de volta. E também é relevante o Vitória dizer... ganhou do Bahia. Então, Cássio. Então, chegou ao clássico ameaçado. Se perde. Chegou ao clássico ameaçado, né? E se perdesse, poderia ter um aperto aí na matemática. Mas além da classificação do Vitória, houve o posicionamento do Bahia ser primeiro e o Vitória segundo, o que encaminha a volta do Bavi a uma final. Se não me engano, não acontece desde 2018. Não, 18 é a mesma coisa. O Vitória não ia à semifinal desde 18 e o Bavi não decidia, não decide desde 18. Ou seja, são 6 anos que o Vitória não avançava. É muito bizarro. O Campeonato Baiano, Fred, ele tem esse formato. Aliás, tanto o baiano quanto o pernambucano, o cearense, os 3 que a gente está analisando aqui que estão na tela, eles têm o formato de semifinal e final, em ida e volta. Pode parecer muito óbvio, mas no passado assim não. Em algum momento era pontos corridos, outro era 2 turnos, algum 3 turnos, fase e tal. Mas esse modelo, onde a reta final tem semifinal e final, e no caso Pernambuco e Ceará tem até quartas de final, né, ali, jogos. Mas nesse modelo, no caso da Bahia, ele existe desde 2009. É muito bizarro imaginar, porque se fosse um campeonato de pontos corridos e o Vitória há 6 anos na campeão baiano, beleza. Ali ficou terceiro, ficou 4, ficou quinto e tal. E largou, em algum momento ficou muito distante do Bahia, largou o campeonato, foi focar outro torneio, beleza. Mas no torneio onde você, de 10 times, 12 times, alguns outros tiveram 12 times, tem que ser um dos 4 melhores do estado, e você é um dos 2 maiores do estado, sendo um dos maiores do Nordeste, sendo um dos maiores clubes do Nordeste, você passar 5 anos não conseguindo ser um dos 4 do Campeonato Baiano, é assim, é um negócio inacreditável. Aí você pode falar, não foi, melhor dizer, não foi o jejum homogêneo em termos de característica do time. Em alguns anos, tanto Vitória quanto Bahia, eles botaram o time em reserva, que estava chocando muito com a Copa do Nordeste, era o titular jogando a Copa do Nordeste, e, cara, estou botado aí, e o reserva jogando baiano. Aí, até os clássicos, até os Bavis, até com reservas, inclusive. Aí, em algum momento, na reta final, se precisasse de uma vitória, botava o principal lá, e se passasse, passou. Se não passar, também, beleza. Mas aí não passou. Um ano foi assim. Aí, outro ano, foi mais ou menos alguns jogos titulares, outros reservas, ele passou também. Aí, outro ano, o Vitória começou a bater na terceira divisão. Ele cai de 18 da Série A, vai para a Série B, depois da B vai para a C. Aí, naquele momento, não tinha mais nenhum time reserva. Ali já era um outro clube. Ali é um clube completamente problemático. Então, ali já era... ali estava mal porque simplesmente o clube estava mal. Ou seja, tem várias características desses 5 anos. Mas o fato é que foram 5 anos não sendo um dos 4 melhores de um campeonato onde ele tem uma obrigação, porra. Irmão, o Santa Cruz, que tá sem divisão, sem receita, e o Santa Cruz terminou em 4º lugar, ganhando de todos os times do interior. Como é que o Vitória não consegue ser pelo menos isso no campeonato onde só tem 2 dos principais? E o Vitória em nenhum momento teve uma situação próxima a que o Santa Cruz passa. É um hiato
muito vergonhoso, mas que o Vitória passou hoje, e era favoritaço a isso. Passou com a mesma campanha do Bahia, os dois com 19 pontos, 6 vitórias, um empate e 2 derrotas, mas o Bahia teve um saldo melhor, embora o Vitória tenha vencido confronto direto. Até que Minhoca fala, em alguns campeonatos vale o número de vitórias, o primeiro critério, mas foi empate, 6 vitórias para cada um. Aí em outros vale o saldo de gols. Esse, no Brasil é o segundo critério, em alguns lugares é o primeiro critério. E se eu não me engano, Minhoca falou que é na Espanha que o critério primeiro, na verdade, não é nem número de vitórias, nem saldo de gols, nem gols. É confronto direto. Se fosse esse, o Vitória teria sido líder. Sim. Ele ganhou. Muito comum. É muito comum. Mas no Brasil é número de vitórias, saldo de gols, gols marcados e confronto direto lá para depois. E alguns nem tem confronto direto. Mas enfim, só curiosidade. O Vitória passou com a mesma campanha do Bahia, vencendo o Bavi, onde os dois jogaram completamente a vera com o time principal. O jogo foi no Barradão. E ele quebra esse ato para tentar, Fred, chegar finalmente ao 30º título baiano, né? Não é campeão desde 2017. Em 2018, campeão foi o Bahia. O Bahia ganhou os 2 jogos em 2018. E o Vitória não é campeão desde 2017. Ou seja, o Vitória não está desde 17 de jejum de títulos porque ele ganhou a Série B de 23. Mas no Campeonato Baiano, o jejum já está em 7 anos. Se não ganhar agora, já vai bater só em 25. Ou seja, seria campeão só depois de 8 anos, se não ganhar agora. E na história desse formato, que com semifinal e final, essa é a 16ª edição, né? De 2009 a 2024. Essa é a 10ª vez que o Vitória chega. Ou seja, ele além da SIC, ele tinha ficado outro ano fora. 10 de 16. O Bahia, por exemplo, é 15 de 16. O Bahia só farrapou uma vez, que foi em 22. Que, aliás, tanto Bahia e Vitória farraparam os dois juntos. Foi uma semifinal só com o time do interior. Todos os outros 15 anos o Bahia esteve na semifinal, enquanto o Vitória 5 não colocava. Então, embora o Jequié esteja ali, o escudinho ali, ó, ADL, né? Deve ser a Associação do Esportivo Jequié, estou falando por dedução. Está disputando a semifinal pela primeira vez, é um participante neto, é o 16º time a chegar na semifinal do Campeonato Baiano. Ou seja, é um cenário inédito, mas sem dúvida alguma, como o Fred abriu, o fato novo desse cenário da Bahia é o Vitória de volta à semifinal. O que até 2018 era o óbvio ululante, em 2024 é um fato novo. É curioso. A notícia é o lead, né? É o lead, agora, é a notícia. Tá muito encaminhado aí, Bavi, né? Muito encaminhado, né? Muito encaminhado. Né? Ainda mais com a queda da Juazeirense, que levava ali algum risco no jogo de ida mais alto. Né? Será um Bavi de Série A, como foi em 18. Os dois estavam na primeira divisão. Estavam? Estou enganado. Não, o Bahia estava 18. Vitória. Era Vitória, Bahia, Vitória, Sport, Ceará. Que aí cai o Sport e o Vitória e sobe o Fortaleza e o CSA. Isso. Muito Bavi, né, Atos? Não, total. E até para poder, assim, é porque o Bahia, vocês já destacaram bem isso, eu acho que de forma correta. A partir do momento que o Bahia tem um jogo na Fonte Nova, todo tipo de duelo, principalmente contra o time do interior, fica 99,9% de chance do Bahia passar. E o Vitória, perceba que ele não tem jogo entre os confrontos, né? Então ele vai poder dar uma dedicação exclusiva e isso aumenta muito a possibilidade de ser um Bavi. Mas eu chamo a atenção, excluindo esse jogo do Vitória, porque é o único que não vai ter essa característica que eu vou citar agora, porque no caso aí, nenhum dos dois jogam no meio de semana, nem o Barcelona, nem o Vitória. Todos os outros confrontos, os outros 5 confrontos que estão aí na tela, um dos times joga no meio de semana e o outro não. Isso. Então, o Bahia joga no meio de semana e o... Não, na verdade é o seguinte, Fortaleza, Sport e Bahia jogam... Tu tá falando geral ou só baiano? Os 5. Tirando Vitória e Itabaiana. O Vitória joga essa semana pela Copa do Nordeste, mas da Copa do Brasil, semana que vem, ele tá de folga. Ele é o único que vai... Então, tirando Vitória e Barcelona, porque nenhum dos dois jogam no meio de semana entre os dois jogos. Isso, todos os outros confrontos, os outros 5, um dos times vai jogar no meio de semana entre os dois jogos e o outro não. Então, sempre vai ter essa desvantagem. Sim, o Bahia vai ter essa desvantagem.
o Fortaleza vai ter, o Sport vai ter, o Retrô vai ter e o Ceará vai ter. Não, no caso, o Náutico e o Retrô vão ter, né? E cada um para um. O Náutico não tem. O Náutico não joga no meio de semana. O Náutico tem para a primeira semana e não para a segunda. Mas a primeira semana fica mais... Dá para você se organizar melhor, né? Dá para você programar Vamos melhor. lá. Voltando para o Baiano e focando... Tem uma diferença fundamental. Essa questão das datas. Né? O Vitória, por exemplo, não sai da Bahia. O Vitória pega o Itabaiana essa semana, em Salvador, vai a Ilhéus para o jogo de ida, tem uma semana de folga e joga em Salvador contra o Barcelona de Ilhéus à volta. Já o Bahia, antes de cada jogo da semifinal, tem viagens importantes e duras. Tá? O Bahia, essa semana, vai a Fortaleza enfrentar o Ceará. Aí no final de semana tem o Jequié. Na terça seguinte, o Bahia vai a Caxias fazer um jogo complicado, chato, importante pela Copa do Brasil. E depois volta para o Jequié. Pelo rodízio de Ceni, eu arrisco dizer que o Bahia vai entrar com mais mudanças nos jogos do estadual, tá? Principalmente no primeiro jogo. Porque se acontecer alguma coisa, ele garante no jogo de volta. Isso. E o jogo pega aqui. E poupa para Caxias, né? Que é terça-feira. Exato. Se não acontecer nada demais no jogo fora de casa contra o Jequié, ele pode repetir a dose no jogo em casa, de trabalhar mudanças novamente. Agora, se perde do Jequié de 1-0, aí ele entra com força máxima e resolve o problema. O Bahia perdeu a estreia do Campeonato Baiano, foi Jequié 1-0 na Fonte Nova, agora era o Bahia C. O time do Bahia estava na Inglaterra. Estava treinando na Inglaterra. Aí o Bahia estreou curiosamente, aliás, tanto o Bahia quanto o Vitória perderam esses jogos do turno. O Bahia perdeu na Fonte Nova do Jequié por 1-0, mas o Bahia com o time reserva. E o Vitória, aí já com os seus jogadores, perdeu de virada do Barcelona lá em Ilhéus. Agora, assim, especificamente de Jequié e Bahia, assim, o exemplo que Atos deu é muito improvável. Muito, muito improvável. E Pedro Pereira alertou aqui nos últimos programas que Jequié, desses times que poderiam pegar a vaga, e principalmente se você for fazer uma comparação com o Barcelona, é um time bem mais fraco, porque ele se valeu muito do fato de pegar a Bahia e Vitória. Ele começou em quinto lugar, tá? Ele entrou no G4 hoje, nesse domingo. Porque a Juazeirense, ele passou pela mesma pontuação da Juazeirense, e ele passou a Juazeirense no saldo, porque a Juazeirense tomou 5-1. Perdeu 1-0 com o Jequié. Do Bahia de Feira, né? A vaga da Juazeirense. Então é isso. Tá o cenário do Baiano muito, muito encaminhado para o Bavi na final, mas possivelmente a gente tem no Bahia com um time bem mexido nas duas semifinais. Bem mexido mesmo, porque Rogério Ceni já roda bastante o time e há esse Caxias, esse jogo do Centenário realmente é perigoso. É perigoso. O Caxias, sobretudo, que tá nas quartas do Gaúcho também, vai jogar em casa também. Sobretudo, como o Cássio falou, como o Atos falou, no jogo de ida. No jogo de ida, a tendência de fato é de um Bahia bem mexido contra o Jequié. Qualquer déficit, qualquer derrota que seja, é muito, muito contornável na Fonte Nova, tá? Fred, então, passando da Bahia. Sim. Então, só alguns números, só números, nada demais. Campanha Bahia, Vitória passaram com 19 pontos, Barcelona com 16 e Jequié com 14. E no histórico de semifinais que eu tinha falado, de 2009 a 2024, número de semifinais, são 16 clubes, falar só os principais. Bahia 15, Vitória 10, Juazeirense, que perdeu a vaga hoje, 7. Curiosamente, dessas 7, a Juazeirense nunca foi para a final, foram 7 eliminações na semifinal. 6 do Bahia de Feira, que por sua vez já foi 3 vezes a final. 5 com o Atlético de Alagoinhas, que escapou do rebaixamento ganhando no finalzinho do jogo hoje. E 5 também do Vitória da Conquista. 3 do Jacuipense e Fluminense de Feira, e o Barcelona de Ilhéus chega pela segunda vez, enquanto o Jequié é uma novidade, está chegando sendo o 16º time, ou seja, nesse duelo aí, capital contra interior, sendo 2 times em busca de título inédito. Vitória busca o 30º e o Bahia busca o 51º, que seria o bicampeonato.
para tentar se aproximar do ABC de Natal, que inclusive perdeu o primeiro turno hoje do Campeonato Potiguar, o campeão foi o América. América de Souza. Aqui nesse programa é importante contextualizar a América de Souza, porque a gente tem um fã. Como assim América de Souza? Teve um torcedor do Náutico que chegou para mim e disse assim, ó, o torcedor do América ama Souza. Souza joga América de Souza. Em vez de América de Natal, América de Souza. Agora que o torcedor do América ama Souza. Eu disse, veja só, primeiro que o amor é lindo. Segundo que a torcida do Náutico no Instagram também amava, pô. Então, é isso. Então, o América foi campeão nos pênaltis do ABC, o América, cujo diretor lá é Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia. E ganhou o primeiro turno. Então, o ABC já não está na final do Campeonato Potiguar por enquanto, vai ter que ganhar o segundo turno. O ABC tem 57 títulos, é o maior campeão estadual do Brasil. E o Bahia, depois de chegar aos 50, que era a marca, é o maior campeão estadual do mundo. Aliás, é o maior campeão de uma competição oficial do mundo. Você pegar uma competição de futebol, seja ela oficial, nacional, primeira divisão, segunda divisão, o que for, é o maior. E o segundo lugar, se não me engano, o time da Irlanda do Norte. E o outro é o Glasgow Rangers da Escócia. E estava pouquinho, mas o ABC é o maior campeão da competição do mundo. E o Bahia vai tentar chegar, né? Se o ABC está com 57, se o Bahia ganhar esse ano, vai para 51. Semifinal de Cearense definida hoje. Fortaleza, hoje conhecido como ontem, Fortaleza e Maracanã, tá? E Ceará e Ferroviário. O Fortaleza enfrenta o Maracanã. Primeiro, vai ter esse ajuste de datas aí. Ainda falta o segundo tempo do jogo Fluminense. Depois deve ir na quinta-feira para Paraíba e volta no domingo para jogar contra o Maracanã. Fica em Fortaleza para receber, caso ele passe do Fluminense, se segurar pelo menos o empate, recebe o Retrô e segue em Fortaleza para o jogo de volta contra o Jequié. Desculpa, está escrito Jequié aí, porque foi um Ctrl-C, Ctrl-V, mas naturalmente é Maracanã, tá? E esse é o cenário de Fortaleza, muito favorito. O Ceará é menos favorito, tá? O Ceará joga com o Bahia, jogo importantíssimo na quarta-feira. Importantíssimo. Depois tem o duelo contra o Ferroviário. E aí quem joga no meio de semana não é o Ceará. É o Ferroviário, que tem um jogo de 2 milhões contra o Sampaio, lá em São Luís. E o Ferroviário, atual campeão da Série D. Isso. Pode seguir, cara, com os números aí. Eu vou pegar uma água. Antes de Cássio começar com os números deles, eu quero dizer que o Fred falou aí que o Fortaleza tem um caminho mais fácil, mas o Maracanã nunca perdeu do Fortaleza. Estou mentindo, Cássio? Eu não tenho esse dado. Nunca jogaram, pô. Nunca jogaram. Nunca jogaram. Esse dado realmente você me pegou aí desprevenido. Eu não teria essa resposta. Quando você falou assim, rapaz, não sei, será que tem um joguinho para ele? Ele não gosta não, viu, Atos? Ele não gosta não, quando pega ele desprevenido num dado. Não sabia não. Primeiro jogo entre os dois, é o primeiro jogo. Não me dei conta disso não. Deveria até colocar esse dado aí, passou batido. Pode seguir. Só falando, assim como eu falo detalhando na Bahia, que é desde 2009, no Ceará, o formato com semifinal e final existe desde 2012. Daqui a pouco eu trago os números, mas só para falar que também já tem uma tradição lá. E o domínio de Ceará e Fortaleza é absoluto, não só de presenças na semifinal, como de presenças na final. Ceará e Fortaleza juntos têm 10 das 24 vagas de todas as finais desde 2012. Só em 4 momentos ali, um time aqui, uma vez Ferroviário, inclusive, uma do Caucaia, uma do Guarani de Sobral e uma do Atlético, o ex-Uniclinic. Sobre essas semifinais, assim, Ferroviário, Fortaleza, Grupo A e Ceará, Grupo B, eles passaram direto para a semifinal. É que de Pernambuco, só que Pernambuco é um grupo só, né? Um turno único e Sport e Retrô passaram lá. São 2 grupos. E, enfim, Fortaleza e Ceará. Agora, a curiosidade é que o Campeonato Cearense, para quem está tão por dentro, só tem 5 rodadas. Fortaleza e Ceará só jogaram 5 partidas para já ir para a semifinal. Se eles forem campeões, são 2 jogos na semifinal e 2 na final, seriam 9 jogos a campanha inteira. Mas para ser semifinalista, apenas 5 jogos, inclusive Ceará e Fortaleza passaram com a mesma campanha, 3 vitórias e 2 empates. Um empate, inclusive, foi o jogaço, que foi aquele clássico rei na última rodada. De fato, o Fred falou assim, o Ceará tem um cenário mais difícil, até porque o outro empate do Ceará, inclusive, acho que é o próprio Ferroviário, se eu não me engano. E o Fortaleza tem o maior orçamento do estado, vai pegar um Maracanã que chega pela primeira vez na semifinal do estadual. É um clube muito novo, é um clube fundado em 2005. O
Maracanã, que é de Maracanaú, que é uma cidade da região metropolitana de Fortaleza, que inclusive tem essa curiosidade. O jogo que definiu essa semifinal, que foi domingo, o Ferroviário se classificou no sábado, ganhou lá em Lô do Iguatu. Aí, no domingo, teve o outro duelo das quartas de final. O Floresta tinha vencido por 1-0 e o Maracanã venceu a volta por 2-0. O Floresta estava em vantagem. O Floresta é da capital. Se o Floresta tivesse passado, os 4 times seriam realmente da cidade de Fortaleza. Agora é quase isso. Agora são 4 times da grande Fortaleza. 3 da capital mesmo e 1 da região metropolitana. Inclusive, a única vez no Campeonato Cearense, essa é a 110ª edição. Ou seja, já foram 109 competições. E só um título não saiu da região metropolitana, foi em 92, que foi de casa. Porém, saiu 25%, porque o título foi dividido por 4 clubes. Ceará, Fortaleza, Tiradentes e Casa, os 4 foram declarados campeões estaduais de 1992. Eu acho que isso é um recorde do Brasil, de estaduais. Eu lembro que no Rio São Paulo, de 66, também foram 4 campeões. Mas no estadual não lembro se teve algo parecido, não. Enfim, essa foi a única vez, ou seja, um campeonato se concentra muito, um manjadinho, o campeonato se concentra muito na capital, e a chance de não ter esse clássico rei eu considero irrisória, embora o Ferroviário que vai ter esse campeão da Série D, que vai estar na Série C, busca esses 2 milhões da Copa do Brasil para dar uma guinada nessa futura campanha da Série C. Sem dúvida nenhuma, um confronto mais equilibrado, comparando entre Fortaleza e Maracanã. Mas eu não acho que seja páreo para o Ceará, não. E o Ceará, até porque o Ceará ele já mostrou, inclusive, que a gente estava falando, o Bahia vai com time misto no primeiro jogo do Jequié, que não sei o que, vai jogar com o seu... O Ceará não deverá fazer isso. A direção já demonstrou de forma muito clara que o estadual é prioridade para tentar recuperar a hegemonia local e evitar o hexa do Fortaleza. Então, mesmo olhando a tabela do Ceará, não há a menor possibilidade do Ceará não ir com força máxima, e pode até jogar mal, mas vai estar com a força máxima nesses jogos contra o Ferroviário, e obviamente será favorito. Tendo o Clássico Rei, Atos, que foi o que decidiu o estadual no ano passado, eu acho que os estaduais a gente sempre gosta de surpresas, mas de vez em quando ter um grande jogo, mesmo que seja repetido, também é legal pelo contexto histórico. O Bavi, não era muito melhor se tivesse o Jequié na final? O Bavi não tem há 6 anos. Ter um Bavi com os 2 na Série A, voltando a decidir o estadual em 2 jogos, seria legal. Mas o Clássico Rei, cara, decidiram no passado, já decidiram quase todos os anos. Mas esse caso, se for o Clássico Rei, na final, o Fortaleza vai estar lutando para ser ex-campeão, que seria a maior sequência da história do estado. Seria o ex-luxo do futebol cearense. Porque o Fortaleza é o atual pentacampeão, que igualou o pentacampeonato do Ceará, que é de 1915 a 1919. E, caramba, eu tô numa raça muito grande aqui. Cadê esse Alegre? Manda esse Alegre aí, Fred. 1915 a 1919, o Ceará... Eu tenho na bolsa aqui, cara. Você anda comigo o tempo todo. Me dê amanhã, então, por favor. O Ceará foi penta, que foi depois reconhecido, né, pela Federação Cearense, e o Fortaleza penta. Na hora que ficar o hexa, aí acaba qualquer discussão em relação à maior sequência. Então, ter esse jogo, eu vou torcer para que seja o Clássico Rei na final. Até porque, se o Fortaleza for campeão no Clássico Rei, ele já é hegemônico, ele tem 46 títulos contra 45 do Ceará, ele ampliaria, ele botaria 2 de vantagem e ainda estabeleceria a maior sequência da história. Seria um título absurdo, como foi no ano passado, inclusive. Foi um grande título, foi pentacampeão, virou o número de títulos estaduais, porque o Fortaleza tinha menos, né? Esse pentacampeonato, antes desse pentacampeonato, estava 45-41. Era 45 do Ceará, 41 do Fortaleza. Aí esse pentacampeonato do Fortaleza, o Fortaleza virou para 46-45, ou seja, virou, então foi um título muito emblemático. Esse ano seria demais também. E pelo lado do Ceará, que está numa divisão abaixo, que está com menos dinheiro, está com problemas, está tentando se reerguer depois de um ano frustrante, depois de uma Série B frustrante, um ano, não foi tão frustrante, ganhou a Copa do Nordeste, perdeu o estadual, mas ganhou a Copa do Nordeste e se frustrou na Série B. Mas ser campeão em cima desse Fortaleza seria, primeiro, nós temos a maior sequência, você tem a sua, eu tenho a minha, e nós temos a maior quantidade de títulos. Você tem 46, eu tenho 46. Ou seja, de uma tacada só, o Ceará evitaria muito problema na vida. Porque se o Fortaleza ganhar esse campeonato, o Ceará... Sabe que a gente costuma brincar, muita gente aqui no podcast tem muita questão de brincar do baralho.
essa carta, a gente até diz, o Fortaleza foi arrumando muita carta dos últimos anos, né? Ganhou a carta da Libertadores, depois ganhou outra carta da Libertadores, ganhou carta do G4, ganhou carta sempre na Copa do Brasil, agora a carta dos 6 anos seguidos na Série A, que é a maior sequência do Nordeste nos pontos corridos. Então o Fortaleza foi acumulando carta. O Ceará, por exemplo, ano passado ganhou uma carta, que foi ser o time do Ceará com mais títulos da Copa do Nordeste, tem 3, o rival tem 2. Nesse caso, se o Fortaleza for campeão, o Fortaleza ele vai arrumar um baralho que vai ficar chato para o Ceará. Vai ficar chato para o Ceará desfazer. Então, para o Ceará, de fato, nesse contexto histórico, é um título que vale muito. Acho que será uma final de Clássico Rei e torço para que seja. Porque com esse contexto histórico vai ser muito pilhado. Pô, o primeiro jogo, que foi o 3-3, foi 47 mil pessoas, os dois classificados. Assim, quase classificados virtualmente. Imagine os dois numa disputa de título com esse contexto histórico. Assim. E com aquele Castelão meio a meio, que é uma característica, que ainda é, graças a Deus, ainda é uma característica do futebol cearense. Pernambuco foi assim um dia também, mas foi se perdendo, foi ficando menor até ficar 10%, até alguns jogos de público único, que já voltou um pouco atrás, mas está agora 10%, 10%, 20%. O Clássico Rei não, é meio a meio, e tomara que seja exatamente dessa forma, 2 jogos dessa forma. E aí a gente chega do Pernambucano, que já foi falado, e eu vou fazer uma leitura mais rápida do Pernambucano. Já que passou do Cearense, então faltou números. Eu tenho finalize os números. Pensei que eles iam falar, então vou só colocar nas semifinais de 2012 a 2024, né, nesses anos aí, o Fortaleza chegou 13 vezes, e dessas 13, 10 o Fortaleza foi à final. Não, desculpa. Chegou 13 vezes contando esse ano. Das 12 anteriores, em 10 ele foi para a final. O Ceará chegou 11 vezes. Das 10 vezes anteriores, as 10 o Ceará foi para a final. O Ceará nunca foi eliminado na semifinal. Já foi eliminado nas quartas, que foi o caso ano passado para o Iguatu. Não, desculpa, ano retrasado para o Iguatu. Mas na semifinal nunca foi eliminado. E aí você vai para o Ferroviário. O Ferroviário chega pela 6ª vez e só uma vez o Ferroviário foi para a final. Justamente para perder do Ceará em 2017. É o confronto agora. E na vez que o Ferroviário foi para a final, nesse modelo, foi vice-campeão. Enquanto, como eu já disse aqui, o Maracanã chega pela primeira vez. O Manjadinho, que vem de ser algo manjado e recorrente que acontece, que é um apelido já adotado pela própria Federação Cearense, é um apelido fantástico, é o nome do mascote do campeonato, se justifica porque Ceará e Fortaleza se revezam nos títulos estaduais desde 1996. O Ferroviário foi bicampeão em 94, 95, chegou ali a 9 estaduais e ali parou. Desde 96, ou da Fortaleza, já foram 16 vezes, ou da Ceará, já foram 12. 28 anos seguidos. Não há nenhum outro estadual, nesse momento no Brasil, que seja tão limitado na quantidade de campeões. Ou seja, que nos últimos 20 anos só tenha 2 vencedores. Nenhum. Assim. Até o Pará era assim, mas o Pará acabou tendo campeão do interior. Teve o Águia de Marabá, teve o Cametá, o Campeonato Gaúcho, teve Caxias, Juventude, Novo Hamburgo, e era só o Grêmio Internacional, mas no Cearense não, é só ou o Ceará ou o Fortaleza. Realmente é o Manjadinho, e eu acho que teremos Manjadinho mais uma vez em 2024. E aí a gente chega no Pernambucano, que já fizemos uma análise maior, e eu só tenho alguns pontos aí a trazer de perguntas no Pernambucano. Primeiro, dos 7 clubes que a gente acompanha mais de perto, que estão os 7 aí na tela, o Santa Cruz é o que tem a vida mais difícil, obviamente, para a classificação até a segunda fase. O Náutico é a segunda... Percentual? Não sei se agora quer dizer aqui para... Qual é o seu percentual? Desculpa, não sei se eu quero fazer. Só quero dizer, porque fiquei curioso para saber o percentual de Fred. A gente fez percentual ontem, viu? Você tem o seu? Percentual? Fizemos. Diga o seu, depois a gente fala. Diga o seu. O dos 2 jogos aí. 80-20. Eita, o bicho é foda. O bicho vai Só não é mais o Sport Santa, porque o Santa calma. do jeito... Calma, 80-20. E o outro? Calma, deixa eu concluir o Sport Santa. Só não é mais o Sport Santa, porque o Santa vem do jeito que gosta. Levinho. Com a torcida naquele folclore, vem do jeito, vem com o povo. Já vai ter treino aberto, já caralhou. Vem do jeito me surpreendeu você ter dado esse percentual. Eu, obviamente, falei 65-35. Arthur, 65-35. Já, esse negócio do Santo tá embaixo, esse negócio já vi acontecer muitas vezes. Assim, essa pessoa começa pau. 65-35. Arthur foi para 70-30. Eu acho que Fábio, quando essa faixa também. Agora, esse cidadão aqui embaixo,
Ele mesmo vai dizer, não sei se ele se lembra aí, o percentual dele, do clássico. Você se lembra aí, Dário? 90-10. É por aí. Rapaz, para com isso, você se merece. Pelo amor de Deus, Cássio. Pelo amor de Deus, digo eu, porra. É o que eu disse. Não quer dizer que sempre. Não quer dizer que sempre é proporcional. E já aconteceu muita coisa para ter aprendido na vida, não, meu irmão. Cássio, mas é aquela coisa, as coisas não tendem a se repetir, não, pô. É a mesma coisa. O Náutico perdeu do Salgueiro. Aí ia perder do Afogado de novo das quartas finais. A tendência é que se quebre isso. Olha, eu até brinquei falando assim, não quer dizer que o gasto com folha vai ser sempre proporcional, não estou querendo dizer isso, mas o 90-10 é porque eu acho que é 9 vezes maior do que a folha do Santos. Então, esse cara, ainda tem isso, esse bicho outro, a folha do Sport tem 4 milhões. Aí eu trouxe um dado, só, não é isso tudo não, o gasto que o Sport projetou com futebol. O ano todo, para tudo, dava 3 milhões e 780 mil por mês. Juntando tudo, não só salário. Mas atos com. Se você pegar botar a luva, pegar o dinheiro que vai pagar de passe de jogador e diluir, aí chega. Premiação. Eu achei muito hostil aquele valor. 4 milhões, não tem condição para isso, não, pô. Eu vou dar todas as minhas, viu? Eu vou dar todas as minhas aí. Vamos lá. Eu falei, se for 4 milhões, vai faltar dinheiro. Eu vou dar todas as minhas aí, tá? 100-0, Bahia e Jequié. Porra, não, veja. Não, calma. Podia ter botado um. Pô. Não existe 99-1. Pronto, não existe 100-0. Porque se for 100-0, o cara do Jequié disse, meu irmão. Pronto, você já recuou. 99-1. Se der um, é máfia das apostas. 99-1. Mas 100-0 é bizarrice, assim, pelo amor de Deus. 99-1. 99-1. 90-10. Eu acho que 80-20 os dois. 80-20 os dois. Vitória e Itabaiana. 80-20. Não é Itabaiana, não. É Barcelona, o time do Barcelona. Foi mal. Vitória e Barcelona. Acho que Vitória e Barcelona é 90-10. Tu acha que é menos? Acho que é menos. O time do Barcelona é bom. 80-20. Mas eu vou manter o 90-10. É muito forte essa frase, pô. O time do Barcelona é bom. Fortaleza e Maracanã. 90-10. Ceará e Ferroviário. Veja só. Por que não é 99-1 Fortaleza e Maracanã? Porque o Fortaleza tem jogado menos do que o Bahia, tá? Nessa temporada. Não, galera, eu não voltaria em 99, não, tanto que falei 80-20. Porque, Fred, já que ele disse 99, eu fiquei curioso para saber por que o Bahia, cara, é impossível não passar. O que o Bahia tem feito com os adversários na Fonte Nova é impossível não passar. Tá? 90-10, Fortaleza, Maracanã. 80-20 também. 65-35, Ceará, Ferroviário. Para mim tem um risco aí. Concordo. 65-35, Ceará, Ferroviário. Tem um risco. 80-20, Sport Santa. Muita coisa. Foi exagero aí. Exagerou pra caramba. 40-60, Náutico e Retrô. Quanto? 40-60. Para quem? 40-60. Náutico 60 para o Náutico. Sim. Essa foi o contrário. Essa aqui foi eu coloquei 55-45 para o Náutico. Eu acompanhei Cássio por causa de Paulo Sérgio. Eu seria 60-40, Paulo Sérgio no jogo e 35. De fato, faz diferença. O melhor jogador do time vai jogar no jogo. Atos está certo. 90-10 para o Santa nos pênaltis. Goleiro Frangueiro tem muita sorte. Irmão, esse primeiro. Eu tô vendo aqui o déjà vu. O Santa vem com o vídeo da Samanta, com loucura. Meu irmão, o Santa vem uma pluma. Aí dá lá um jejum, não ganha quantos classes lá? 1-0, gol de Bortoluso. Pronto. Mas, Cássio, já veio esse é o que perdeu a posição. Esse negócio de dizer que já aconteceu, tal, que o gato escaldado tem medo de água fria, veja só. Eu ia falar isso no programa, eu esqueci. O futebol mudou em 10 anos. O futebol muda muito rápido. Em 10 anos o futebol mudou. Hoje em dia o folclore não anda mais ganhando, não. Investimento
Você investe não só na qualidade do jogador, mas você investe no condicionamento físico do jogador. E nesses 10 anos, para mim, o futebol já mudou tinha muito. isso ali, pô. Em 2014. Eu acho que mudou. Há 10 anos atrás, você botava um cara assim que não estava jogando em lugar nenhum há 5 anos, feito Denis Martins, e ele fazia alguma coisa. Hoje em dia não vai mais, não. Acabou. Oxe. Já é o cruel. Mal consegui andar.